2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Nós vamos ler até o versículo de número 33. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes castigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei em alto mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesava sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei montou guarda na cidade dos damascenos para me prenderem, mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das suas mãos. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua fidelidade, ao nos proporcionar o privilégio de estarmos aqui nessa noite reunidos. Te suplicamos a bênção, ó Deus, de poder compreender aquilo que o Senhor deseja nessa noite nos falar. Que seja alimento para nossas almas, ó Deus, é a nossa súplica no dia de hoje. Que a porção do texto sagrado lido, ó Deus, possa ser aplicado segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Que assim seja, em nome de teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quando nós temos a oportunidade de fazer a leitura de um texto como esse, nós vamos nos perguntar onde estava o homem que passou por tudo isso? Onde estava o homem que sofreu dessa maneira? Como estava a vida, a situação emocional, física? Como estava a vocação de um homem que passou por tantas situações conflitantes na sua vida? Esse é o diagnóstico apresentado pelo apóstolo Paulo de tudo quanto ele passou e estava passando por causa do amor do evangelho, por causa do amor ao seu chamado, aquilo que o Senhor havia chamado para vivenciar. O texto que nós acabamos de ler narra situações de vida pelo apóstolo Paulo que demonstraram dor, que poderiam ter gerado dor, angústia, aflição, ou poderiam gerar no coração do apóstolo o sentimento de simplesmente se frustrar pelaquilo que Deus o chamou e abandonar completamente o chamado de Deus. Às vezes nós temos a impressão que diante de mínimas situações entendemos, ficamos desesperados, cabisbaixos, ou mesmo prontos a recuar ou abandonar aquilo que o Senhor colocou na nossa disposição para fazer. Ao mínimo indício de oposição, já automaticamente entregamos os nossos pontos completamente. Mas está diante de nós um texto que mostra um homem que passou por tantas perseguições, aflições, apedrejamento, fome, como ele bem demonstrou ao longo desses versículos que nós acabamos de ler. Prisão, naufrágio, e todos esses motivos não levaram Paulo a desanimar, não levaram Paulo a olhar para trás, não fizeram com que o apóstolo Paulo recuasse do seu chamado, apesar das circunstâncias adversas da sua vida. O apóstolo Paulo, diante de tudo que ele estava passando e que ele apresenta nessa porção do texto sagrado, de uma habilidade incrível ao demonstrar com riqueza de detalhes o que havia acontecido, nós não estamos vendo um relato de um homem frustrado.
Nós não estamos vendo o relato de um homem que está murmurando contra Deus. Nós não estamos lendo o relato de um homem que tem a intenção de colocar Deus no canto da parede e fazer questionamentos acerca de por que tudo isso lhe aconteceu. Porque Deus o salvou para que ele pudesse agora estar passando por momentos tão difíceis na sua vida. Porque Deus o salvou para que ele pudesse estar passando por momentos terríveis em sua vida. Porque Deus o salvou para que ele tivesse que se esconder dentro de um cesto para não ter a sua vida ceifada pelos seus inimigos. E quando nós lemos esse texto, nós nos maravilhamos diante da convicção que o apóstolo Paulo tinha, diante do sentimento de convicção de que apesar de todas essas circunstâncias, ele não duvidou da bondade de Deus, ele não duvidou da misericórdia de Deus. Na verdade, tudo que Paulo estava passando era resposta, era cumprimento daquilo que Deus já havia falado no passado. Pois quando Deus mandou Ananias ao local onde ele estava, sem visão depois do encontro com o Senhor no caminho de Damasco, sem visão, pois perdeu a visão durante um período de 3 dias, lá na rua direita, sem visão, cego, sem saber o que tinha acontecido direito, o Senhor vai e manda Ananias, homem de Deus, discípulo do Senhor, a ir à rua chamada direita e procurar pelo homem chamado Saulo. E naquela mensagem o Senhor diz a Ananias: Ananias, você não sabe, mas esse homem há de padecer muito por amor ao Evangelho. Porque Ananias temeu, como é que pode? Esse homem persegue o Evangelho, esse homem mata cristãos, esse homem tem perseguido a igreja, como tem assolado a igreja. O nome dele é um nome que causa pavor ao coração dos membros da igreja. Mas o Senhor disse: você não sabe o que ele há de padecer muito por amor ao Evangelho. E quando nós vemos essa porção, meu querido, nós vemos que claramente aquilo que o Senhor falou, Ananias estava se cumprindo na vida de Paulo, até por fim ter a sua vida completamente ceifada, como ele demonstra claramente na sua última carta a Timóteo, quando ele já tem convicção que preso seria executado como de fato foi. Quando ele diz que combateu um bom combate, acabou a carreira e guardei a fé, naquela porção do texto sagrado ele mostra a sua convicção de que o tempo da sua morte já estava próximo, de que ele seria levado diante de um juiz ímpio e que teria como resultado a perca da sua vida. Mas antes disso, houve toda uma circunstâncias, problemas, dificuldade, aflição, onde ele não estava seguro em praticamente lugar algum. Era um homem que não tinha razão para ter paz, mas por alguma razão ele encontrava paz. Era um homem que aparentemente, diante desse diagnóstico, diante dessa folha corrida de experiências que ele estava passando, não tinha razões para ser feliz. Mas apesar de aparentemente não ter razão para ser feliz, ele escreveu a carta aos Efésios, que é um convite à alegria, que as pessoas não devem perder nem ficarem abatidas, mas que devem continuar sendo alegres, abundantemente alegre. Esse homem que aparentemente não tinha razão para ser grato, escreve aos Tessalonicenses dizendo: sejam gratos a Deus por tudo. E nós começamos a tentar entender o que acontecia na vida desse homem, que aparentemente o mundo ao seu redor estava desmoronando e dentro dele as pessoas estavam vindo, ele tinha temores tanto externo quanto interno, como ele fala da preocupação que ele tinha com a igreja, dos rumos que a igreja ia tomar e das perseguições que ela sofreria. Como esse homem conseguiu se manter firme, como esse homem conseguiu se manter inabalável, por assim dizer, diante de todas essas aflições. De onde vinha tal força? De onde vinha tal convicção? De onde vinha quem estava por detrás desse homem, sustentando, consolando, exortando, capacitando esse homem? Será que Paulo encontrou essa força dentro dele mesmo? Certamente que não. Fica claro quando ele clama ao Senhor e o Senhor disse: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era justamente na fraqueza de Paulo, na sensação de que ele estava frágil diante de todas as dificuldades que ele estava passando, que o poder de Deus operava na vida de Paulo. E aí era o segredo para o homem passar por tudo isso de cabeça erguida. Aí é o segredo de o homem passar por todas essas situações e continuar alegre. Aí está a certeza e o segredo de um homem, apesar de todas as dificuldades pelas quais ele estava passando, ele encontrava paz que excede a todo entendimento, uma alegria que o mundo não pode dar,
uma esperança e uma convicção em Deus que nada o abalava, e um homem que estava preparado para encontrar com os seus algozes e perder a sua vida para encontrar a Cristo. Sem ter sua fé abalada, sem murmurar contra Deus por causa das circunstâncias da sua vida, mas de maneira serena, entender que a vontade de Deus é soberana e que ele estava pronto a ser lapidado por Deus, e de que jamais estaria apto a questionar a bondade de Deus em circunstância alguma, porque ele entendia que Deus era bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Quão diferente nós somos de Paulo, quão diferente nós somos, e diante de mínimas situações, nos voltamos contra Deus, murmuramos, nos questionamos, e às vezes quase que criamos um interrogatório, e colocamos Deus no banco dos réus, na expectativa de tentar, de certa forma, se auto-justificar, porque as bênçãos não veio, porque as calamidades chegaram até nós, porque as tragédias fazem parte da nossa vida, e por muito menos nós nos desviamos completamente do nosso foco e perdemos a graça. Mas Paulo foi diferente. A graça de Deus o aperfeiçoou nas suas fraquezas, a graça de Deus o preparou, lapidou, de uma tal forma que ele estava preparado para passar por essas circunstâncias de cabeça erguida e em paz. Ao longo do texto sagrado, nós vemos pelo menos que, ao ler as cartas, as suas epístolas, de que Paulo era um homem que, por diversas vezes, fazemos questão de trabalhar isso, de pensar sobre isso, de que Paulo chegou aonde chegou, não por obra do acaso, mas Paulo chegou aonde chegou, porque ele fora trabalhado por Deus, e Deus deu sabedoria a ele o suficiente para que ele pudesse, de certa forma, absorver algumas verdades na sua vida. Verdades essas que seriam imprescindíveis para que ele continuasse a sua caminhada sem olhar para trás. Mais uma vez, gostaria de dizer que Paulo foi especialista em trabalhar, em lidar com o seu passado, pois não era possível Paulo avançar se estivesse preso ao seu passado. Não era possível Paulo avançar e se manter firme nas suas convicções e passar por tudo quanto passou, se ele permitisse que o seu passado fosse o seu carrasco. Mas o passado de Paulo não foi o seu carrasco. O passado de Paulo moldou. O passado de Paulo gerou esperanças na sua vida, convicções que o prepararam para passar por aquele momento. O apóstolo Paulo era um homem que estava preparado para viver aquele momento com intensidade. Paulo era um homem que estava preparado não apenas para lidar com o passado, mas estava preparado para lidar com o presente. Lidar com o passado, o sentimento de culpa, ansiedade, remorso, mas lidar com o presente é mais difícil, porque lidar com o presente é lidar com o inusitado, é lidar com coisas que ainda estão para acontecer diante dos nossos olhos a qualquer momento. E como é difícil lidar com o presente? O difícil não só lidar com as emoções do passado, mas difícil é lidar com as emoções do presente. E que Deus nos ajude dia após dia a trabalhar nas nossas vidas de uma forma tal que o Senhor possa nos dar sabedoria para viver o presente de uma forma que glorifique o seu santo nome. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos a expectativa de um homem que estava pronto a viver, administrando o seu passado, não permitindo que ele fosse carrasco, a viver o seu presente para a glória de Deus, mas um homem que estava pronto a olhar para o futuro na perspectiva de Deus. Era um homem que olhava para o futuro e não via o desastre, não via a calamidade, não via a tragédia. Ele olhava para o futuro e se via ao lado de Deus. Ele olhava para o futuro e se via ao lado do justo juiz. Ele olhava para o futuro e não via sendo julgado, condenado e perder a sua própria vida. Ele olhava para o futuro na perspectiva de Deus, de que um dia ele estaria na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Por essa razão, essas verdades faziam parte da sua vida. Essas 3 verdades estão recheadas ao longo das Escrituras. E elas nos mostram e nos ensinam que nós também devemos ter as mesmas atitudes para conseguirmos avançar e suportar o tempo ruim na nossa vida, suportar o nosso inverno, suportar a nossa seca, suportar o nosso tempo em que aparentemente tudo tem se tornado negro, ou aparentemente tem uma sequidão terrível, onde não há mais nada, onde não há esperança, onde não há perspectiva.
diante dessas verdades apresentadas por Paulo, pela dificuldade que ele passou e pela maneira que ele encarou, e sobretudo pela maneira que Deus o capacitou, nós gostaríamos nessa noite de pensar alguns fatos, alguns pontos que vão nos ajudar a nos permanecer também firmes diante das nossas convicções, diante das nossas, manter a nossa convicção diante de toda e qualquer circunstância. Temos pelo menos 3 atitudes que nós podemos nos ajudar, que nos ajudam a proteger a nossa vida, a proteger a nossa mente, para que possamos continuar na nossa caminhada, permanecendo firme e também ser auxiliado por Deus da maneira que ele foi auxiliado. Porque Paulo, ele foi auxiliado por Deus porque se colocou dentro da vontade de nosso Deus e do nosso Pai. E nessa noite, meus queridos, nós gostaríamos de dar pelo menos 3 sugestões, pelas quais nós também podemos estar atentos a também termos a mesma atitude de firmeza e de convicção. Nós também podemos, em meio às tribulações, conseguir encontrar uma paz que o mundo não dá. Nós também podemos encontrar uma felicidade que vai além das circunstâncias, uma felicidade que provém de Deus. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de pensar, se nós desejamos ter uma vida firmada de fato em Cristo, nós precisamos proteger a nossa mente. Nós precisamos proteger as nossas emoções. Nós estamos vivendo em um mundo cada dia mais doente. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas emocionalmente fragilizadas. A cada dia que passa, nós temos visto as pessoas cada vez mais fragilizadas. Todos nós somos dominados pelo algum grau de ansiedade. Quantas pessoas hoje estão passando por dificuldades nessas áreas? Mas nessa noite nós gostaríamos de dizer, aconselhar e exortar a igreja que se nós desejamos permanecer firme e apesar das lutas e das dificuldades ter o equilíbrio necessário para ver o agir de Deus, nós precisamos proteger a nossa mente. Proteger a nossa mente para não entregar a nossa mente ao uso e ao desuso do inimigo. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do inimigo. E uma mente vazia precisa de fato, ser preenchida pela palavra de Deus. Mas nós gostaríamos nessa noite de dar algumas sugestões para cada um de nós, de como nós podemos proteger a nossa mente. Se nós desejamos proteger a nossa mente, primeiro, pense naquilo que edifica. Preencha sua mente com aquilo que de alguma maneira produz em você algo bom. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo de número 4, verso de número 8. O mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitoso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe, nisso ocupe o vosso pensamento. Os nossos pensamentos precisam ser dominados por aquilo que edifica. Nossos pensamentos não podem ser dominados por aquilo que é fútil, transitório, passageiro e temporal. Nós precisamos planejar, organizar nossa vida, ter meta, ter propósitos, é mais do que natural, e Deus espera de nós isso. Deus espera, mas a nossa mente precisa estar edificada e em busca de coisas que nos edifiquem todos os dias. Se nós desejamos proteger a nossa mente, se nós desejamos proteger essa massa cinzenta que está entre as nossas duas orelhas, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Os nossos olhos que entram na nossa mente, que formam as nossas convicções. Em Salmo 103, Salmo 101, verso de número 3, o salmista nos faz o seguinte conselho. Salmo 101, verso 3: não porei coisa abominável diante dos meus olhos. Não porei coisas abomináveis diante dos meus olhos. Se você deseja guardar sua mente, proteger o seu coração, nós precisamos colocar como compromisso na nossa vida, não colocar diante dos nossos olhos coisas que sejam injustas, abomináveis e impuras diante dos nossos olhos. Salmo 101, verso
de número 3, a parte A: não porei coisa injusta ou abominável diante dos nossos olhos. Quantas vezes nós temos perdido o nosso precioso tempo com coisas extremamente inúteis? Mas se nós desejamos proteger a nossa mente para permanecer no tempo ruim, no nosso inverno, na nossa sequidão, firme e convictos da vontade de Deus, coloque diante dos seus olhos aquilo que lhe edifica. Busque colocar seus olhos naquilo que preenche o seu coração de paz. Observe aquilo que você lê, observe aquilo que você assiste, observe aquilo que você tem, onde você tem gasto o seu precioso tempo. Se são com coisas que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, ou se você tem colocado os seus olhos em coisas que promovem a injustiça, que promovem a imoralidade, que promovem ofensas contra Deus. Coloque no seu coração, se desejas proteger a tua mente e permitir que ela seja de fato dominada por aquilo que edifica, coloque o compromisso: não vou colocar diante dos meus olhos nada que seja impuro, nada que seja injusto, nada que seja imoral, nada que seja inapropriado, nada que seja abominação. Não vou colocar diante dos meus olhos. Se nós desejamos de fato viver a realidade de alguém que, apesar das circunstâncias, permanece firme, assuma o compromisso de evitar tudo aquilo que seja mundano, tudo aquilo que seja sensual, tudo aquilo que promova a carnalidade. Romanos capítulo 12, verso de número 3 nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, pela operação de Cristo em vossos corações. Se nós desejamos de fato permanecer firme no tempo difícil da nossa vida, nós precisamos ocupar e pensar nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, verso de 1 ao verso de número 4, o apóstolo Paulo, mais uma vez, de maneira enfática, dá a seguinte instrução. Colossenses, capítulo de número 3, versos de número 1 ao verso de número 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso de número 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morrestes com Cristo e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Se desejamos permanecer, meus queridos, diante do tempo mau, nós precisamos evitar conversas inúteis, infrutíferas, que nada produzem no nosso coração. Paulo, mais uma vez, em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33, vai nos dar a seguinte informação: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações não apenas corrompem os bons costumes, mas as más conversações são como rachaduras em represas. Parecem pequenas, inúteis, invisíveis, mas aquelas pequenas rachaduras podem ocasionar, com o passar do tempo, verdadeiros desastres, como o de Brumadinho e como o de Mariana. Que essa não seja a nossa realidade. As más conversações corrompem os bons costumes. Observe com quem você tem conversado e o que você tem conversado. Não haverá possibilidade de utilizarmos os nossos ouvidos de uma maneira não sensata, de colocarmos os nossos olhos naquilo que Deus abomina e imaginar que nós estaremos fortalecidos no tempo de angústia e no tempo da aflição. Se você deseja permanecer firme no tempo difícil da sua vida, você precisa seguir o conselho do apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso de número 7, quando ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se nós seguirmos esses passos, certamente a nossa mente estará sendo trabalhada para permanecer no tempo difícil. Se você deseja de fato ter a sua mente protegida, não se esqueça daquilo que diz Efésios, capítulo 5, verso de número 11. Não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Não adianta tentar semear
coisas inúteis e imaginar que vai, de uma certa forma, ter uma boa colheita. Nós iremos, a lei da semeadura, escrita também pelo apóstolo Paulo, é claro, aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Aquilo que ele planta, ele vai colher. Então, observe o que você tem plantado. Observe o que você tem plantado na sua vida espiritual. Observe o que você tem plantado nos seus relacionamentos. Observe o que você tem plantado na sua vida profissional. Observe o que você tem plantado na sua vida acadêmica. O que você tem plantado é aquilo que você vai colher. É a lei da semeadura. Se você deseja estar preparado para o tempo difícil, não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Efésios capítulo 5, verso de número 11. Paulo vai nos deixar claro quais são as obras infrutíferas das trevas. Bem, Jesus vai dizer em João capítulo 10, verso 10, de que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão lá em João capítulo 10, o contexto vai nos levar à figura de um falso pastor, mas que pode ser perfeitamente aplicável à figura também do inimigo, do diabo, que vem para matar, roubar e destruir, para roubar nossa paz, para acabar com nossa estrutura familiar, para acabar com a nossa harmonia, diálogo, enfim, ele veio para matar, roubar e destruir. Se eu, de alguma forma, sou cúmplice nesse papel de matar, roubar e destruir, de alguma maneira eu tenho sido cúmplice do diabo na tarefa dele de matar, roubar e destruir, eu vou responder diante de Deus, e certamente eu não estarei preparado para o tempo difícil que virá sobre mim. Seu desejo de fato está em guardar a minha mente que é tão frágil, eu preciso guardar o meu coração. O que guardar dentro do meu coração? A palavra de Deus vai nos dizer que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. O salmista vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso precisa ocupar os nossos corações. Aguardar a palavra e permitir que a palavra seja viva nos nossos corações nos ajudará a não apenas ter a habilidade de proteger a nossa mente, mas também preencher o nosso coração. Preencher o nosso coração da palavra, preencher o nosso coração com oração sincera, preencher o nosso coração com livros, com documentários, com coisas que possam edificar a minha vida espiritual, fortalecendo as minhas convicções acerca do Deus a quem eu sirvo, me alimentando com a palavra de Deus, encontrando nela alimento para a minha alma, me refugiando nas minhas orações particulares, não fazendo das orações, meus queridos, apenas uma caixa de primeiros socorros, que é uma ferramenta que eu só uso nos momentos em que eu estou em desespero, mas a oração e a palavra de Deus devem ser manual da nossa vida, deve ser a nossa única regra de fé e prática, não deve ser apenas utilizados nos momentos de aflição e de socorro, mas deve ser buscado incessantemente como refrigério para a nossa alma, se assim desejamos viver. Aqueles que procuram aplicar em sua vida essa verdade, eles estarão dispostos não apenas a proteger a sua mente, a preencher o seu coração da palavra de Deus, mas eles estarão prontos a se comprometerem mais com Deus, se comprometer mais com a sua palavra, se comprometer mais com o seu reino. O salmista vai nos dizer que o desejo dele era permanecer todos os dias na casa do Senhor. O desejo do salmista era que ele permanecesse todos os dias fazendo a vontade de Deus. A Escritura vai nos dizer em Lucas, no capítulo 2, verso de número 36 ao verso de número 37, de que havia uma mulher chamada Ana, que todos os dias estava no templo, que todos os dias servia no templo. Ela não estava apenas para assistir à programação que lá estava sendo prestada, ela estava para se envolver com a programação que lá estava prestada, ela estava para servir as pessoas, servir a Deus, servir aquilo que ela pudesse fazer com as suas mãos, para que ela não se sentisse inútil na casa do Pai. Era uma mulher já idosa, avançada na idade, que foi agraciada por ver o Senhor Jesus quando bebê, nos seus primeiros anos da sua vida. E essa também deve ser a nossa expectativa, essa também deve ser o nosso anseio. Não há possibilidade, meus queridos, de suportar um tempo difícil como o de Paulo passou, diante de tantas situações,
quando eu não tenho protegido a minha mente, quando a minha mente é um campo fértil para que o diabo ele implante em situações. A minha mente precisa estar protegida, o meu coração precisa estar ocupado com a palavra de Deus e eu preciso estar comprometido com aquilo que está no meu coração de fato e verdade e disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja. Quando isso ocorre na nossa vida, nós estaremos prontos para viver a realidade que o Senhor Jesus vai nos ensinar em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. O grande segredo para passarmos pelo tempo difícil é focarmos nessas realidades, guardar a nossa mente, preencher o nosso coração, comprometer-se com Deus de fato e verdade, sem hipocrisia, sem ser leviano, sem falsidade, mas amá-lo em espírito e em verdade, amá-lo com sinceridade de coração. E por último, o desejo para aqueles que permanecerão firmes é a convicção de crer em Deus, creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração. Paulo experimentou na pele essa verdade e nós também podemos experimentar essa verdade, de viver a realidade, de crer em Deus, crer também em Jesus e estar pronto para passar qualquer dificuldade nessa vida, na perspectiva de que Deus está me lapidando, de que Deus está me preparando, de Deus está me preparando talvez para lutas maiores. É fácil ouvir isso, é muito fácil ouvir isso, é muito fácil pregar sobre isso, mas passar por essa experiência na pele certamente é algo muito doloroso. E por essa razão, a graça que estava sobre Paulo também é a graça que está prometida a cada um de nós. Quando protegemos nossa mente, preenchemos o nosso coração com a palavra de Deus, estamos comprometidos com Deus e com a sua palavra e cremos apenas nele e em seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei por quais lutas você tem passado, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são as cicatrizes que você carrega no seu corpo ou dentro do seu coração, na sua alma, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Jesus que operava no passado e que trabalhou de uma forma maravilhosa na vida de Paulo, antes Saulo, é o Deus que continua também operando maravilhas nas nossas vidas. O que nós precisamos dizer é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que as cicatrizes talvez possam ser profundas, eu sei que as situações podem ser das mais diversas, como apresentadas por Paulo em uma única só pessoa, mas eu sei em quem tenho crido, e sei que por fim ele se levantará e virá em meu favor. Eu sei que o Deus Todo-Poderoso se levantará e virá em meu favor. Eu sei que Deus vai se mover de onde ele está para fazer um bem em meu favor, porque eu tenho procurado priorizá-lo, porque eu tenho guardado o meu coração, porque eu tenho estado dentro do centro da sua vontade. Que essa palavra não apenas invada os seus ouvidos, mas que ele repouse sobre o teu coração e que a palavra de Deus esteja trabalhando nas nossas vidas, para que a ansiedade não nos domine. A todos nós somos ansiosos, uns mais do que outros, para que esse tempo tão difícil, cheio de dificuldade, não possa nos tirar a paz e a leveza. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor da história e nós não podemos perder de vista isso. É por essa razão que Paulo podia afirmar categoricamente: eu não tenho no que me gloriar, senão nas minhas próprias fraquezas. Que nessa noite você possa dizer: eu também não tenho em que me gloriar, a não ser nas minhas próprias fraquezas, porque o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo tem me fortalecido desde hoje, como para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.